Olá pessoal, dando continuidade ao estudo dos conjuntos numéricos, a gente vai falar sobre o conjunto dos números inteiros, tá certo? E basicamente o conjunto dos números inteiros é o conjunto de todos os números positivos e negativos. Ele é representado pela letra Z e nós temos que os elementos dele são todos os negativos e todos os positivos, todos os números negativos e positivos. Quanto às suas propriedades. Bom, nós temos a propriedade da adição e subtração, que diz que se eu somar dois números inteiros, eu obtenho um número inteiro. Se eu subtrair dois números inteiros, eu vou obter um número inteiro, tá ok? Então, eu coloquei aqui alguns lembretes sobre as operações que diz o seguinte, que quando eu tenho dois números positivos ou dois números negativos, a gente efetua a soma e mantém o sinal deles. E quando eu tenho dois números com sinais diferentes, eu subtraio, diminuo e mantenho o sinal do maior valor, tá ok? Essas regrinhas, essas propriedades a gente já viu, mas é importante a gente estar revisando porque esses conjuntos são muito importantes para o desenrolar dos próximos conteúdos. Então a gente vai estar fazendo essa revisão sobre os conjuntos e sobre as suas propriedades para que a gente não consiga se prejudicar no aprendizado dos demais conteúdos que virão posteriormente. Bom, a segunda propriedade dos números inteiros é a propriedade da multiplicação e divisão, que diz o seguinte, que sempre que eu tiver a multiplicação ou divisão de dois números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro, tá certo? E aí eu coloquei aqui o lembretezinho quanto à questão dos sinais, quando eu tiver uma multiplicação ou divisão de números inteiros, certo? Bom, se eu tiver uma multiplicação ou divisão de dois números que têm sinais iguais, eu vou ter que o resultado vai ser um número positivo, tá ok? Já se eu tiver uma multiplicação ou uma divisão de dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo, ok? A gente vai fazer agora alguns exemplos de soma, subtração, multiplicação e divisão para que vocês observem que realmente essas duas propriedades que a gente acabou de ver, elas são válidas, tá ok? Bom, digamos que a gente tem aqui menos 2 menos 3, certo? Então, nesse caso, como esses dois caras eles são inteiros e eles estão com sinais iguais, então a gente vai efetuar a soma deles dois, então isso vai dar 5, 3 mais 2 dá 5, e eu mantenho o sinal que eles têm, tá certo? Se eu tiver menos 5 mais 4. Então, esses dois valores são inteiros, porque os inteiros contêm todos os números positivos e negativos. Como eles têm sinais diferentes, a gente vai diminuir, como a gente viu na propriedade lá. Então, 5 menos 4 dá 1. E eu vou repetir o sinal do maior valor, que nesse caso aqui é o 5, o maior valor. Então, o 5 é negativo, eu vou colocar o sinal de negativo no resultado, tá ok? E aí lembrando, olha, eu tenho uma subtração entre valores de mesmo sinal, na verdade eu tenho valores de mesmo sinal, então eu somei e conservei o sinal, e resultou em menos 5, tá certo? Então o menos 5, ele é um número inteiro, portanto, aquela propriedade da adição e subtração ela é válida, tá ok? Observem aqui nesse outro exemplo também, olha. Menos 5 mais 4 vai resultar em menos 1, que é um número inteiro. Se tivermos uma divisão, vamos lá. Digamos que a gente tenha 6 dividido por 3. Vou colocar positivo também, tá certo? 6 dividido por 3. Então, os dois estão positivos, então os dois são números inteiros. E aí, 6 dividido por 3 vai dar 2.
Lembrando da regrinha, como eles têm sinais iguais, então o resultado é positivo, tá ok? Então eu tenho que uma divisão entre dois números positivos dê um número positivo, ou seja, a divisão entre dois números inteiros resultou em um número inteiro, confirmando a propriedade que a gente acabou de ver. Se a gente tiver uma multiplicação entre -3 e mais 2, tá certo? Então, essa multiplicação aqui, ela vai resultar no quê? Como os sinais são diferentes, então o resultado vai ser negativo. E 3 vezes 2 vai dar 6, certo? Bom, nesse caso eu tenho uma multiplicação entre dois números inteiros e o resultado, que é -6, ele é um número inteiro. Então está aí mostrado para vocês que é válido essas propriedades que a gente acabou de enunciar. Se eu tiver a soma de dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Se a gente tiver a subtração entre dois números inteiros, o resultado é um número inteiro. Se tivermos uma multiplicação ou uma divisão entre números inteiros, o resultado também será um número inteiro, tá ok?